O segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim o texto sagrado. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Se assente, por favor. Queridos, Santa Ceia é um culto diferenciado, na minha modesta opinião. O culto de Santa Ceia é um culto onde a gente traz à memória, lembra acerca da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas muito mais do que isso, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O culto de Santa Ceia também é um culto que a gente faz uma introspectiva. Ou seja, a gente olha para dentro de nós e a gente analisa a nossa vida espiritual. Na verdade, independente dos ocorridos esse mês que passou, eu considero que todos nós aqui somos os campeões de Deus. Porque mais um mês Deus nos fez vencer. Mas esse culto é um culto, como eu disse, que a gente faz uma introspectiva, a gente olha para dentro de nós. E nós que estamos no processo da santificação, que é algo progressivo, a gente tende a melhorar ou a buscar a melhoria, o melhoramento para o bem-estar nosso, o bem-estar da igreja, o bem-estar da nossa família. E esse texto é um texto que vai alertar-nos acerca disso. Alertar-nos acerca de algumas realidades que a gente precisa observar com mais diligência para melhorarmos no que diz respeito como crentes, como pais, mães, como filhos de Deus. Observe bem que esse texto aqui é um texto que o Espírito Santo me inspira a falar para vocês algumas verdades nessa parte. A Bíblia diz que essa mulher estava enfrentando um dos piores tempos da sua história. É o texto que nós lemos. Seu marido, o chefe da casa, o pai, havia morrido. Ele havia deixado algumas dívidas. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que esse pai que morreu é aquele Obadias, lá de trás, que deparou-se com o profeta Elias e disse: olha, meu senhor, Acabe me mandou à tua procura e eu tenho sustentado 100 homens a pão e água, que são profetas também do Senhor, como o Senhor é. Alguns estudiosos dizem que a dívida contraída por esse homem de Deus é por esse fato que ele fez dívidas para sustentar a causa de Deus. A Bíblia não nos garante isso, mas alguns estudiosos, é só para motivo de nós estudarmos isso.
Mas a realidade é que essa mulher está agora vivendo um dia difícil. Ela perde o marido, a não ser perder o marido deixa uma dívida alta para ser paga. E essa mulher, agora ela é incomodada por credores, que veio receber a dívida. E eles, vendo que ela não tinha condição de pagar a dívida, eles falaram com ela e disseram: olha, você não precisa pagar a dívida, porém, dai-nos os teus filhos para serem nossos escravos. Era um costume da época pagar dívidas quem não tinha com seus filhos. Porém, os filhos jamais poderiam ser resgatados novamente. Teriam que ser escravos até o último dia da sua história. E essa mulher vivendo esse problema, esse tempo adverso, a Bíblia diz que esta mulher, ela não se desespera. Ela não se desespera. Ela vai à procura do homem de Deus. Ela vai à procura do homem de Deus para pedir ao homem de Deus uma orientação. E a Bíblia diz que quando ela chega diante do profeta, ela relata o seu problema. Na verdade, eu acredito que ela estava esperando que o profeta ajudasse ela financeiramente a sair daquela situação. Mas existem situações na nossa vida que nem o dinheiro resolve. Amém. Existem situações que não é o dinheiro. É a gente que precisa mudar. É a gente que precisa melhorar. É a gente que precisa amadurecer. Somos nós que precisamos abrir o nosso coração para Deus trabalhar em nós. E ela relata aquele problema e ela espera que Eliseu lhe ajude. Porém, o profeta, ele vai pedir a ela, ele vai falar com ela: declara-me o que é que você tem em casa. Porque o profeta disse: o que eu posso fazer por ti? Declara-me o que é que você tem em casa. A mulher, na mente dela, irmãos, ela faz uma varredura na sua casa e ela vê que ela não tem nada. Mas ela falou assim: a única coisa que eu tenho é uma simples botija de azeite. Uma pequena botija de azeite. Mas observe bem que essa mulher aqui, ela não dá nenhum valor a essa botija de azeite. Ela fala: eu só tenho uma pequena botija de azeite. Porque na verdade essa botija de azeite era um elemento simples, talvez como essa garrafa que está aqui. Quantos de nós não passamos aqui no tempo com uma garrafinha de água dessa? E nós não valorizamos, por quê? Porque é algo simples, é algo normal, é algo que a gente depara. Se ali tem uma, aqui tem outra, ali a irmã botou agora há pouco algumas garrafas, enfim, é uma garrafa d'água, é algo simples, é algo que não me chama a atenção, algo que humanamente falando é algo simples. Porém, aqui está o primeiro ensinamento. Observe bem que o profeta diz: o que você tem? Ela diz: só tem uma botijinha, uma moringa, uma botija de azeite. Ela não dá valor, mas o profeta diz: então você pega essa botija e entra para dentro do teu quarto. Observe bem, nós bem sabemos que aquela simples botija de azeite, que era desvalorizada por aquela mulher, será algo que Deus se utilizará para trazer uma grande bênção sobre a sua casa. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, que coisas simples são de suma importância para o nosso bem-estar, para a bênção de Deus na nossa vida. Aqui está, é um pão, é um cálice de uva, é um suco de uva. A Santa Ceia, humanamente olhando, é algo simples. Ela é tão simples que, pasmos irmãos, muitos crentes, não estou dizendo daqui da igreja, mas no âmbito global, têm desvalorizado essa ceia que é tão simples. Tem pessoas que deixam de ceiar por motivos fúteis, banais. Culto de Santa Ceia antigamente era o culto mais desejado dos crentes. Há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, o culto de Santa Ceia era o culto mais aguardado, era o culto mais desejado, era o culto mais esperado. Mas a nossa geração não tem dado conta disso. Por quê? Porque humanamente é algo simples. Parece que não tem muito valor, mas nós bem sabemos que esse gesto simples, esses elementos que aqui são simples, é o que traz vida espiritual para nós. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer: aquele que não come do pão e não bebe do vinho, não tem vida em si mesmo. Jesus disse: aquele que não come a minha carne e não bebe meu sangue, ele não tem parte comigo.
O que acontece é que a nossa geração está desprezando, como essa mulher aqui desprezou, algo simples, mas algo que é tão maravilhoso, é algo que é tão importante na nossa vida espiritual. A vida espiritual ela é cercada de coisas importantes: oração, jejum, leitura da palavra, mas a Santa Ceia também é parte dessa realidade. Existem pessoas que ficam meses sem ceiar. Eu conheço pessoas que já ficaram anos sem ceiar, mas eu glorifico a Deus que você permaneceu para ceiar. É simples, mas esse algo simples vai trazer vida, vai trazer força, vai dar graça para você, e o diabo não vai poder contra você e contra a tua família, porque você está na presença de Deus, participando do corpo e do sangue. Interessante, ele diz: declara-me o que tem em casa. Ela disse: uma pequena botija de azeite. Agora o segundo ensinamento, para a gente ser melhor, ele diz: então você pega essa botija, mas antes de você pegar e entrar para o quarto, você pede vasos emprestados. Diga comigo: vasos emprestados. Agora ele deixa bem claro: a todos os seus vizinhos. Todos, ele disse todos, ele não disse alguns. Guarde isso. Ele não disse para alguns dos seus vizinhos. Ele não disse para os vizinhos da direita somente. Ele não disse para os vizinhos da esquerda somente. Para os vizinhos de trás ou os vizinhos da frente. Ele fala a todos os meus vizinhos. Observe, porque tem um ensinamento aqui. Qual? Imagine bem se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos. Imagine se essa pessoa não fosse uma pessoa de paz, de interatividade. Imagine, como nossa irmã disse aqui, se fosse uma pessoa que não se relacionasse, que não tivesse amizade, que não fosse um bom crente, ela não teria ninguém que lhe emprestaria vasilhas. Ou se emprestasse, talvez seria pouca. Irmãos, isso aqui é algo interessante para a gente ser melhor. Tem tanta gente, irmãos, que dizem: Deus fala comigo, olha, eu falo com Deus, mas eles não se relacionam uns com os outros, com os irmãos. A Bíblia diz acerca do amor, como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vimos e não conseguimos amar o irmão que está próximo de nós, que está diante de nós todos os dias. Irmãos, escute bem isso: o relacionamento entre nós, a amizade, o companheirismo é de suma importância. A gente precisa vencer esse desafio. A Bíblia diz: segui a paz com todos. Seguir a paz com todo, no original dá um sentido de seguir, é persistir, é como um animal que vai fugindo do caçador. Oh glória, a paz tenta fugir e eu vou atrás dela, eu não vou desistir enquanto eu não pegar ela, enquanto ela não estiver comigo, para que eu possa ter comunhão com os meus irmãos. Aleluia. Veja o que o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, olha o poder de Deus, que desce, aleluia, olha a abundância, desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba, desce sobre a orla do manto, até chegar nos pés. É a abundância de Deus, é a bênção de Deus. Aonde há união, há a bênção do Espírito Santo. E o profeta diz: pede para todos os teus vizinhos. O que eu acho interessante na igreja de Deus é que cada um é de um jeito. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade. A gente acha que todo mundo tem que pensar igual a gente. A gente acha que todo mundo tem que falar igual a gente, tem que orar igual a gente. Não. Senão seríamos robôs. Não teria graça. Por isso que é interessante. Um fala alto, o outro fala baixo. Um prega gritando, o outro prega falando. Um louva mais, outro louva quietinho. Aleluia. Por quê? Porque a gente é diferente, mas mesmo sendo diferente, Deus nos ama igual. Amém. Olha os discípulos, cada um tinha um jeito. Pedro cortou a orelha do soldado, era sanguíneo. João era um camarada eu tinha uma raiva dentro dele, porque uma vez ele viu alguém pregando no nome de Jesus e não pertencia aos 12. Ele disse: Senhor, quase que eu orei como Elias fez para descer fogo do céu e queimar aqueles homens. Imagina, Judas era um traidor. Oh meu Deus, Lucas, um médico. Mas você vê Jesus tratando todos iguais.
A gente tem que aprender a suportar os nossos irmãos. Curava Xandarai. Aleluia. A gente tem que aprender a suportar uns aos outros. Sabe por que a gente está aqui nessa Santa Ceia? Porque Jesus nos suporta. Ele suporta o meu jeito, Ele suporta o teu jeito. Imagine se Jesus pensasse como nós não estaríamos aqui, mas eu glorifico a Ele, que Ele nos ama acima de tudo, independente de todas as coisas. Sabe o que eu acho interessante, Diácono Mota? Todo mundo aqui sabe, a gente sabe que tem a Bíblia, Judas foi o traidor. Além de ser traidor, Judas era ladrão. A Bíblia diz que ele roubava o dinheiro que estava na bolsa das mulheres que, como a senhora pregou, que ofertavam para Jesus a bolsa. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E a Bíblia diz que ele roubava. E ainda mais, Judas era invejoso. Porque quando a mulher vai quebrar aquele vaso que ela baixa, e o perfume exala, ele fica com inveja. Ele diz: Senhor, poderia ter vendido, dado para os pobres. A gente sabe de todas as características negativas de Judas. Mas quando a gente lê os evangelhos, eu não acho uma vez Jesus sendo indiferente com Judas. Isso é profundo demais. Eu não acho nenhuma vez Jesus excluindo Judas. Jesus dizendo: ó João, Pedro, Tiago, ó Pedro, você vai expulsar demônio por lá enfermo. Judas não, vai ser o traidor, não. Oh, Judas expulsou demônio, Judas curou, porque a Bíblia diz que Jesus deu autoridade, lá em Lucas 9, autoridade e poder para eles fazerem a obra, para ele pregar. Judas pregava, Judas expulsava demônio, Judas curava enfermos, Judas pode até ter ressuscitado os mortos em nome do Senhor. Ele era ladrão, ele era invejoso, mas Jesus o amava como ama Maculuxo. Jesus amava. Vamos aprender a tolerar uns aos outros. Aplauda o Senhor aí, vai. Oh, glória a Deus. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: eu amo você como você é. Diga assim: você vai ter que se acostumar comigo. Diga isso. Sacode a mão e diga assim: você vai ter que se acostumar. Porque o céu que você vai morar, eu também vou. Diga assim: o céu onde você vai, eu também vou. Lá não tem diferença. Recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus quem pode. Pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Depois que você pegar os vasos emprestados, entra para dentro do teu quarto. Ele diz: teu. Ele está dizendo: a responsabilidade é sua. Teu. Chama os teus filhos. Fecha a porta. Porque lá dentro Deus vai fazer o milagre. Porta fechada na Bíblia fala de separação. Porta fechada na Bíblia fala de comunhão. Oh glória, ele diz assim: pega teus filhos. Olha como o profeta envolve toda a família. Aqui eu aprendo sobre comunhão com Deus. Aqui eu aprendo sobre comunhão com os meus familiares. Aqui eu entendo como a mulher foi e era aqui nesse contexto responsável por Deus se utilizar dela para dar livramento para a sua família. A gente também é responsável. Nós somos responsáveis. Eu achei muito linda a oração da diaconisa dizendo aqui: vamos orar mesmo que eles sejam, seus parentes sejam bruxos, mesmo que seus parentes sejam isso, seja aquilo, seja isso. Vamos orar, sabe por quê? Porque a nossa oração muda o quadro. Quando a gente fecha a porta, Deus trabalha. Quando a gente se separa, Deus faz. Talvez hoje você está aqui, teu esposo não está, seus filhos não estão, seu namorado não está, enfim. Mas se você fechar a porta e buscar uma intimidade com Deus, o milagre que Deus deu para você vai dar para os teus familiares também. Porque a gente vive uma vida para a gente. A gente busca para a gente. Eu não disse você, eu disse a gente, eu, você. A gente busca para nós. A gente está preocupado com a gente. Mas o profeta diz: pega os teus filhos, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, se separa, busca uma comunhão.
Volte a orar com seus filhos. Volte a orar pelos seus filhos. Volte a falar com Deus. Oh, glória. Irmãos, eu acho muito lindo. Eu gosto quando Deus usa os profetas para falar comigo. Eu gosto. Confirma aquilo que Deus já havia falado comigo. Mas o mais importante é você ter que se alegrar. Muito mais do que Deus usar um profeta, você tem que se alegrar em o próprio Deus falar pessoalmente com você. Isso é comunhão, aleluia. É comunhão, é comunhão, é comunhão, é comunhão. Eu ouvi uma frase ontem que eu achei maravilhoso. O rapaz disse assim, escreveu assim: olha, quando eu falo com Deus, eu me sinto bem. Agora, quando Deus fala comigo, eu me sinto feliz e alegre. Deus quer falar conosco. Isso é comunhão. Quando eu cheguei aqui, eu fui subir no púlpito, eu apertei a mão de cada um dos irmãos. O diácono Mota veio e me deu um abraço. Sabe por quê? Porque ele me conhece e eu conheço ele. Nós temos comunhão. Quem tem comunhão fala um com o outro. Quem tem comunhão abraça. Deus está dizendo: quero voltar a te abraçar. Quero voltar a falar com você. Eu quero voltar a dar aqueles apertos em você, assim que você vai sentir algo sobrenatural. É a minha presença na tua vida. Quem pode aplaudir? Quem pode adorar? Eu encerro aqui, irmãos, essa simples reflexão, que eu ainda tenho que fazer tudo ainda, pastor. Amém? Amém? Interessante, o profeta diz: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, e tu e teus filhos também contigo. Pega o vaso, o azeite, e derrama nos vasos. E derrama nos vasos. E a Bíblia diz que ela fez o que o profeta disse. E o que ela fez, o que o profeta disse, pela obediência, o azeite foi multiplicado. Agora, sabe o que é interessante? A última reflexão. Depois que o profeta, que o azeite foi multiplicado, a Bíblia diz que ela foi até o profeta. Porque tem gente que quando está na prova, na dificuldade, ele procura o pastor. Aí depois que ele sai da prova, ele não procura o pastor não. Tem gente que pede oração e diz: manda Deus abre a porta. Aí Deus abre a porta, a pessoa não volta nem para agradecer. Poucos são os cultos de ação de graça que a gente tem na igreja. E muitos são os cultos de oração pedindo, né? Mas fazer o quê? A gente é humano, a gente vai melhorar até lá. Amém. Mas ela volta até o profeta. Gente, escuta isso aqui. Ela volta até o profeta. E quando ela volta até o profeta diz: pega o azeite, vende, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Vivei. Diga comigo: vivei. Vivei. Interessante isso aqui, porque aqui finaliza a história dessa mulher, não é verdade? Essa história começa: meu marido, teu servo, é morto. Morreu, diga, morreu. Morreu. Ela disse: meu marido, teu servo, Morreu. Aí até aqui na história para estar dizendo: e tu e teus filhos. Olha aí o mistério. Isso me faz ser melhor como pastor, porque hoje eu posso estar vivendo um sistema, um tempo de mortes, de perdas, em todas as áreas da minha vida. Mas não é o fim. Ainda há a vida de Deus me esperando. A situação pode parecer difícil aos seus olhos. Não desanima. Não abaixa a cabeça. Ergue a tua cabeça. Você não morreu, você está vivo. Enquanto a vida há esperança. Talvez o inimigo está dizendo para você: não tem jeito para ele. Ele não tem mais jeito não. O único jeito dele é queimar eternamente com o fogo do inferno. Agora eu e você não. Tem vida esperando, vida eterna, vida na terra, abundância na parte de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Obrigado.